Tá, Bruno? Você olhou agora? 300 milhões de views eu olhei Cara, agora. em o quê? Um dia e meio? 2 dias, né? Dois por dias, aí. cara, é absurdo. 2 dias. Mas vamos dar o contexto, então, pra Sim. quem tá caindo de paraquedas aí. O que tá rolando com o Pix aí? Que contexto que a gente dá? Qual foi a ideia do governo? Bom, ó, pegando historicamente, você já tem monitoramento da Receita Federal sobre movimentações financeiras. Se volta lá para 2003, havia o Decred, que era para informar a movimentação com cartão de crédito. Aí em 2015, criaram o E-Financeira, que monitorava DOC, o extinto DOC, TED. A partir de 2020, a criação do Pix, o Pix também, e o uso do cartão de crédito. E nesse monitoramento, qualquer pessoa que gastava mais, né, movimentava, na verdade, mais de 2 mil, pessoa física, e 5 mil, pessoa jurídica, já estava sob monitoramento. Então agora, o que a gente teve, aliás, o que teríamos, porque foi revogado pelo governo, seria uma atualização dessa norma, onde você teria, no primeiro momento, essa ampliação dos valores. Então, de 2 mil iria para 5 na pessoa física, de 5 iria para 15 na pessoa jurídica. Então, para o cara que fazia as transações todas no Banco do Brasil, movimentava 2 mil, antes ele era fiscalizado, agora não seria mais. Entendi. Pô, mas o que tem a mais do que isso? Também tinha obrigação de outras empresas que não forneciam dados passarem a fornecer. Por exemplo, bancos já eram totalmente fiscalizados, mas você tem um advento dessas contas digitais que o cara consegue receber Pix, mas não é uma instituição financeira, é uma instituição de pagamento, ela é mais limitada, não fornece crédito, por exemplo, não tem investimento, então elas não eram obrigadas a passar. Cartão de varejista, porque o cartão de varejista, você pega lá o cartão das Casas Bahia. No início o cartão era um carnê 2.0. Na substituição do carnê. Depois, com o cartão, você conseguia no app pegar empréstimo, contratar seguro, então também teria que fornecer informação. Mas o ponto é que cruzamento de dados, isso já acontecia e continua acontecendo. Então tem gente comemorando, pô, a norma foi revogada, não estou sendo mais monitorado. Tinha cara que tinha deixado de usar o Pix e agora falou, agora eu posso voltar. Já está sendo monitorado igual. Já tinha norma. Entendeu? Então, o pessoal tá comemorando uma vitória de pirro, assim, uma vitória que não existe, porque o monitoramento já existia, era uma atualização de norma técnica. E eu acho que o governo ficou muito surpreso com toda essa repercussão, porque acho que o Lula nem sabia desse negócio. Era o pessoal da Receita atualizando uma norma e de repente aquilo tomou uma proporção gigantesca por conta do contexto que a gente está envolvido. O governo tá gastando mais do que arrecada, então quando se mexeu nessa norma, pensou, não, é para arrecadar mais. Com certeza vai ter mais cruzamento, vai arrecadar mais agora para resolver o déficit que a gente tem aqui no Brasil. Também as contas do governo, o cartão do Lula tem sigilo. Agora tem que ter mais transparência na gente. Mas eu acredito que ele olhou aquilo e falou, cara, o que está acontecendo? Porque não foi o que passou pelo governo ser aprovado. Foi parecido com 20 centavos, né? Numa proporção menor. Exato. Acho até que por isso que eles recuaram, porque viram, cara, esse negócio daqui a pouco vai gerar protesto. E vamos lá, o que eu acho que levou o governo, no caso a Receita, a parte econômica, a criar essa medida? Primeiro, foi o que o Bruno falou. O governo monitora hoje movimentações de 2 mil só de bancos. Sim. E tem tantas outras instituições que ele acaba ficando cego no que as pessoas estão movimentando. Então, de repente, você está comprando dólar, comprando cripto, movimentando dinheiro, e o governo não está... Isso não está ali dentro da redoma dele, ele não consegue enxergar isso. E ele gostaria de enxergar. O governo disse que queria enxergar isso para evitar fraude, grandes sonegadores. Só que a gente sabe que a ideia provavelmente não é essa, que ele queria expandir a base de arrecadação, porque se ele consegue pegar numa dessa 10 milhões de pessoas que movimentam e não declaram, ele pode no mínimo apontar, falar, Vilela, vem cá, você movimentou aqui no pique não sei o quê, 30 mil reais. De onde vem isso? De onde vem isso? Teu cartão dá 20 mil todo mês. 20 mil todo mês. Ah, não, pô, eu sou pedreiro, eu recebo aqui e tal. Nota fiscal das compras. Isso é errado? Cara, tem outras coisas, na minha opinião, para o governo olhar antes. Mas é a minha opinião, a opinião do Bruno, é a tua opinião. Então, o que o governo gostaria é de poder hoje olhar para tudo. Só que tem outras coisas que você poderia... Tem muita coisa envolvida. Muita. O que o Bruno falou é isso, né, cara? Tem o recente sigilo de 100 anos que colocou nos gatos absurdos, cartão corporativo e tudo mais. Aí depois vem, não, eu quero saber exatamente o que você tá gastando. E aí vem do vídeo do Nicolas ou de muita gente, principalmente da direita, falando, porra, se esses caras estão trabalhando, tem trabalhos informais, é porque ninguém tá conseguindo sobreviver, cara. Você tá mexendo com a mina que faz bolo, com a mulher que faz bolo. O Brasil tem 30 a 40 milhões de autônomos. Ah, é? Da turma que tá ali trabalhando de alguma forma. Não ME.
Não Tem um o pouco MEI. também, mas o cara tá se virando. Tá. E não necessariamente aquela pessoa que tem um CNPJ tá recolhendo tudo que Entendi. fatura, porque muitas vezes ele não tem um lucro ali Que consiga... que consiga pagar sobre o faturamento dele. Então o cara é Uber. Sei. Aí ele vai abrir lá um CNPJ. Ele fatura 6, 7 mil. Ele teria que pagar, se ele colocasse tudo, 800, 900, 1.000 e pouco por mês de impostos. Mas quando você vai descontar tudo, cara, 7 mil é o bruto dele. É. Na pontinha, ele tá ganhando 2 mil e pouco, 3 mil. Como é que você vai fazer esse cara pagar 1.000 e pouco de impostos? Então, ele vai deixar um pouco de lado. Ah, então esse cara é um sonegador, filha da puta. Porra, cara, Ele tá sonegando, porque tem a regra no Brasil, né? Esse é o ponto que eu acho que as pessoas têm que ele vai ter nota que se do atentar. pneu que ele não vai trocou. ter. Ó, vou dar um exemplo. Porque assim que essa norma entrou em vigor e começou a ser noticiada, pô, eu tenho casa, tem um monte de prestador de serviço lá. Tem um cara que limpa a piscina, tem um jardineiro. Então pega o exemplo de um jardineiro que atende 50 casas num condomínio. Verdade. Se ele cobra 300 cada casa, ele tá movimentando 15 mil na conta dele. Só que é isso, ele vai gastar com adubo, ele tem ajudante. Saco plástico. não Exato, sei o mas no quê. final que sobre 5 mil, que seria de fato a renda dele. 15 mil seria a receita, depois de tudo, o lucro dele realmente são 5 mil. Esse cara deveria pagar imposto pela norma que a gente tem. E não é pouco imposto, é 27,5% de imposto. Isso aí. Porra. É o máximo da tabela. Só que como esse cara movimenta no Pix, ele pensa, não, eu tô a salvo. Aí quando entrou a nova norma, ele pensou, não, agora eu vou ser monitorado. A questão é que já tava. Então, num cruzamento de dados, já poderiam Ele poderia- pegar na malha esse fina. cara. Só que essa norma é lá de 2015, né? Se você volta pra 2015, cara, 2015 eu não usava Instagram, 2015 eu não usava o Twitter, eu usava o Facebook, mas o Facebook tinha muito menos repercussão do que depois as outras redes do Facebook vieram a ter. Então muita gente achou que essa norma era um negócio totalmente novo e que o monitoramento vinha de agora. E o cara ficou revoltado, porque no Brasil a gente já paga muito imposto, principalmente sobre consumo. A nossa estrutura tributária ela é assim, só que a gente não vê o retorno do imposto. É. Então, meio que foi essa questão dos 20 centavos que aconteceu lá atrás, as manifestações. Mas o ponto é que, para quem pensar, acabou o monitoramento. Não, o monitoramento ele continua existindo. Nos bancos. Nos bancos está acontecendo, como já acontecia antes, já tem monitoramento sobre o O cartão pessoal de que tá fazendo crédito. Pix tá sendo monitorado. Tá. Então, o cara na que tava no realidade, Banco não do é- Brasil tá normal. Esse monitoramento nem é só no Pix. A movimentação de 2 mil hoje já aciona o banco a avisar. Sim, e é aquilo que foi explicado na regra também. Não é 2 mil por mês quando você recebe de uma vez. Cara, fez 10 Pix de R$200, Já tá no rolo. você tá sendo monitorado. Na nova norma iria subir pra 5. Porque 2 mil hoje em dia, pô, todo mundo tá movimentando, cara. Muito próximo do salário mínimo, o cara tá gastando alguma coisinha, recebe um Pix de um amigo que tava devendo um empréstimo que ele fez há um ano atrás, já tava sendo monitorado. Porque batia um mês, já era monitorado. Agora, o ponto quanto à arrecadação, esse monitoramento ele não é em tempo real. Ele não era e não seria agora. A atualização não ia fazer isso. São pacotes. Então, o que você movimenta no primeiro semestre, janeiro até junho desse ano, as instituições tinham que mandar para a Receita até agosto. Então, para ter o monitoramento do ano inteiro, isso ia ser só em fevereiro de 2026. Entendi. Só que esse está sendo monitorado. A declaração de imposto de renda é só em maio. Então, a Receita pegou no cruzamento que tem um cara movimentando muito dinheiro, deveria declarar. Esse cara não declarou em maio, ela não vai agir ainda, porque esse cara pode declarar atrasado. Então, a consequência disso realmente, a gente veria talvez só em 2027. Com cruzamento de dados, se fosse o intuito de mais arrecadação. Mas eu não sei se era o No intuito de último mais ano- arrecadação imediatamente. E no último entendeu? ano do Lula, né? 2026 é o último ano, que é o ano da eleição. Exato. Então, eu acho que não ia acontecer nada nesse primeiro momento. A arrecadação viria só depois. Só que a medida Lembrando que tomou- pode multar pra trás, né? Pode, É. são 5 anos, pô. Eles pegam lá a movimentação e vê, não, cara, você tá sonegando Ah, tá. há 5 anos. Mas o ponto é que, independentemente de... Porque eu falando aqui, vão pensar que eu sou um apoiador do governo. E muito pelo contrário. Mas o ponto é que, independentemente do que a pessoa pensa, hoje a gente tem uma lei. Aí no Brasil, se você tá com uma renda de mais de 4.600 uns quebrados, tem que pagar 27,5% de imposto. E não é a Receita Federal que criou isso. Eles só fiscalizam o que o governo cria lá. O executivo, o legislativo cria uma norma, aprova, aquilo passa a valer. O fiscal, ele vai... E não atualizam a inflação aí, que deveria atualizar. Exato. Aí tem aquela discussão de isentar quem ganha até 5 mil de imposto de renda. Mas o ponto é que a regra já existia e muita gente se deparou com um negócio que existia há muito tempo e falou, caramba, agora eu vou ser pego. E aí muita gente se revoltou, porque no Brasil é isso. Tem um monte de gente informal, porque o cara não consegue abrir um negócio, não consegue ser contratado com carteira assinada. E aí quando o cara vê, pô, então
então eu já não ganho nada do governo, vou ter que pagar 27,5%? Tem cara que não ia E sobreviver. chegaram a assim. medir já se chegou a diminuir o número de Pix? Diminuiu. Sim, em janeiro. Logo Saiu no isso. dia seguinte desse fenômeno, eu comecei a receber no WhatsApp muita gente mandando meme. Ah, o cara do barbeiro não aceita mais Pix, a menina do job não aceita mais Pix. Começaram a mandar aqueles memes. Eu falei, cara, não sei se isso tá acontecendo mesmo. E aí no dia seguinte saiu lá que, pela primeira vez, nós vemos uma queda na utilização do Pix. Então, realmente, isso deu efeito. Mas eu não acho que tenha dado efeito porque as pessoas acreditaram que o Pix seria cobrado, o que era uma fake news. Sim. Não, Eu não foi cobrado. eu não vi ninguém falando de taxação do Pix direto. Exatamente. O que eu vi foi a mídia falando que, Que tem não a vai ser fake taxado, news, que não vai É. ser taxado. Eu acho que as pessoas estão com medo porque é um emaranhado de gente, 20, 30, 40 milhões de pessoas que movimentam muito dinheiro. O cara tá pedalando a bicicleta, o cara tá sobrevivendo. É. E Tira aí você daqui, vira vai e fala, lá. olha, agora eu vou te cobrar, você vai ter que se explicar. E aí, de repente, é esse maluco que você falou. Ele é o piscineiro que compra cloro pra uma porrada de gente. O cara tem uma casa aqui, compra o cloro, compra a rede que faz o negócio, a máquina do jardim, aí ele movimenta na conta dele 15 mil. No final do mês, tá sobrando pra ele 2.500, 3, 4, Já paga ele tá imposto. super feliz e tal, ele já vai ter que pagar. Já teria que pagar. Quem acha, isso é um ponto muito importante pra gente falar aqui. Quem tá com raiva do autônomo, da tia do bolo, hoje, é uma pessoa que tem um problema que ela tem que se tratar. Porque o brasileiro, a gente tem um grupo de brasileiros com raiva das pessoas. Tipo, o cara do Uber tem que se fuder mesmo, tem que pagar. O motoqueiro tem que pagar o imposto maior. A tia do bolo, não, mas se a tia do bolo ganha dinheiro e não tá pagando, ela é uma sonegadora. Ela tem que fazer eu o vejo essa carnê-leão raiva, e não sei o que. Aí eu falo, carnê-leão é meu pau na sua mão. É a tia do bolo, cara. É a tia do bolo, é o dinheirinho dela ali, É cara. a vozinha. Antes de pegar a tia do bolo, vamos pegar os caras que estão ganhando 200 mil de salário por mês? É. Vamos, tipo, legal, a tia do bolo tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. O piscineiro tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Mas dá pra gente começar com os caras que ganham 200, 300 mil por mês, que é acima do teto constitucional. Quem puder, coloca aí o teto constitucional, tem o valor lá bonitinho. Você tá falando do setor público. Do aí, né? setor público. Nenhum brasileiro poderia ganhar mais do que um valor X. E tem uma porrada de brasileiro que ganha. Isso aí, ó, uma canetada resolveria. Então, porra, quer cobrar a tia do bolo? Dá pra fazer antes diminuir o salário dos caras que ganham acima do teto. E aí ninguém discute. E eu acho que esse foi o grande ponto. A população Tá de saco tá de cheio. saco cheio. Você não pode virar e falar, eu vou monitorar teus 5 mil e assinar um E já sigilo de 100 anos. Já estavam puto com a brusinha, Porra. a brusinha da Shein, né?